Olá, pessoal. Aula 3 sobre propriedades coligativas. E nessa aula aí a gente vai estudar até que enfim, né, as propriedades coligativas propriamente ditas. Lembrando que nas aulas anteriores a gente verificou, a gente estudou a pressão de vapor de um líquido, o ponto triplo da água, né, e na aula anterior a gente viu aí alguns fatores relacionados à ação de colocar um soluto em um líquido e a relação pressão de vapor e pressão atmosférica, ou a temperatura de ebulição. Bom, pessoal, então vamos tentar ser o mais objetivo possível aqui. Né? As dúvidas eu deixo daí para vocês me mandarem por e-mail. Propriedades coligativas são as propriedades observadas em uma solução quando comparada com seu solvente puro. Então, sempre é de uma solução em relação ao seu solvente puro, tá? Que dependem apenas da quantidade de soluto. Quais são as 4 propriedades coligativas que nós estudaremos? Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmometria ou pressão osmótica. Tudo bem? Bom, vejam aqui a primeira propriedade coligativa, tonoscopia. Tonoscopia, então vamos pegar aqui esse sistema. Esse sistema tem água pura. A pressão aqui que ele está mostrando é 4,2 kPa a 30 graus Celsius. Tá? Com a mesma quantidade de água, foi adicionado 5 mol de glicose. Ou seja, 5 mol de glicose para 95 mol de água a essa proporção. Percebam o seguinte, o que aconteceu com a pressão de vapor? Então, olhando aqui, ó, aqui você tem um maior número de moléculas no estado de vapor. Quando você adicionou glicose na água, a glicose ela exerceu, né, uma ação de diminuir a evaporação. E diminuindo a evaporação, obviamente diminuiu a pressão de vapor. E quando a gente colocou a mesma quantidade, ó, 5 mol de sacarose para 95 mols de água, o efeito foi o mesmo. Isso é bastante interessante a gente observar. Ó. O efeito foi o mesmo na pressão de vapor do líquido quando se colocou a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mols, tanto de glicose quanto de sacarose. Lembrando que eles têm diferentes massas molares. Tá? Pessoal, vejam. O que aconteceu aqui? Aconteceu a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Tá? Ebulioscopia. A ebulioscopia vai estar relacionada à temperatura de ebulição. A tonoscopia vai estar relacionada à pressão de vapor. Então, toda vez que você coloca um soluto no solvente, vai diminuir a pressão de vapor desse líquido. Toda vez que você adiciona um soluto no solvente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma elevação da temperatura de ebulição. Então, ó, ebulioscopia é o fenômeno que acontece da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Então, percebam o seguinte, eu tenho a água aqui no estado líquido, puro, claro, né? E ela tem uma determinada temperatura de ebulição. Água, a mesma quantidade de água com uma certa quantidade de glicose, ocorreu o quê? Ocorreu um aumento na temperatura de ebulição. E é aqui, pessoal, nessas duas primeiras propriedades coligativas, que nós costumamos verificar um grande número de questões de vestibular. Por quê? Porque quando você coloca o soluto no solvente, vai acontecer o quê?
vai acontecer de diminuir a pressão de vapor. Mas vocês lembram lá, quando que a gente tem a temperatura de ebulição? Quando a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor. Então, para a gente poder evaporar a água com um soluto, a gente vai precisar fornecer uma quantidade maior de energia. Se perguntarem para vocês qual temperatura de ebulição será maior, da água do mar ou da água de um rio? Né? Possivelmente a resposta é da água do mar, por ter uma maior quantidade de soluto, uma maior quantidade de matéria dissolvida a ela. Tá? Então, ebulioscopia vai ser a nossa segunda propriedade coligativa. A nossa terceira propriedade coligativa vai ser a crioscopia. Mesma coisa, pessoal. Então, a gente tem aqui a temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação, né? A passagem da água do estado líquido para o estado sólido. A água pura ela vai ter uma determinada temperatura de congelamento. Quando a gente adiciona uma certa quantidade de glicose, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o abaixamento dessa temperatura de congelamento, devido à presença desse soluto, né, na solução. Então, está aí a definição: estuda a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocado pela adição desse solvente de um soluto não volátil. E por fim, né, nós vamos estudar a chamada pressão osmótica, que eles gostam de linkar muito com a biologia, principalmente através daquele transporte através de membrana. Mas vamos lá, pessoal. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem a passagem de soluto nessa solução. Imaginem vocês aqui, a gente tem um sistema, esse sistema está separado por uma membrana, tá? E aqui a gente tem uma solução diluída e aqui uma solução concentrada. Solução concentrada, maior quantidade de soluto, então a gente tem mais soluto aqui, tá? E a gente tem nessa solução diluída uma menor concentração de soluto e eles estão separados por uma membrana. Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Vai ocorrer uma passagem de solvente, tá? Do sistema da solução diluída para solução concentrada, a fim de igualar. Essa membrana aqui é chamada de membrana semipermeável, porque ela deixa passar quem? Ela deixa passar o solvente, mas não deixa passar o soluto. Então, essas membranas semipermeáveis, elas fazem isso. Então, o que vai acontecer, pessoal? O solvente, o líquido, ele vai sair da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, tá? A fim do quê? A fim de igualar esse sistema. Esse fenômeno de passagem do líquido e não do sólido é chamado de osmose. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um sisteminha, né? Aqui a gente tem a membrana semipermeável, aqui a gente tem solução diluída. Vejam que a gente tem um tipo de um êmbolo nesse sistema. Isso aqui vai ser chamada osmose reversa. Se você faz uma pressão nesse sistema onde a solução está mais concentrada, o solvente ele vai passar no sentido contrário. Claro, nesse caso aqui, se a gente não tivesse esse êmbolo aqui, né, a solução ela passaria da solução diluída para a solução mais concentrada. Tudo bem? A força com que a água passa dessa solução diluída para a solução mais concentrada vai ser aferida aqui como pressão osmótica. Então, essa é a quarta propriedade coligativa. Então, a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição. Então, eu vou ter que fazer uma força nesse êmbolo aqui para evitar
a passagem do solvente nesse sentido, né, para que ela não seja totalmente diluída. Então, de novo, a gente tem mais uma animação aqui, o solvente passando, né? Você aumentando aqui o volume da solução mais concentrada, o solvente passa da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, a fim de igualar essas duas concentrações por uma membrana semipermeável. Tá? Lembrando que esse fenômeno se chama osmose, né? Acontece na membrana plasmática. Não sei se vocês lembram lá da biologia, quando a gente estuda os transportes passivos e ativos. A osmose é um tipo de transporte passivo que acontece na membrana, né? A passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a fim de igualar essas concentrações. Tá? É aquela história de jogar o sal na lesma, né? O sal no sapo, né? Que o bicho acaba perdendo água por osmose. A lesma, o pessoal fala que se você jogar cinza ou jogar sal na lesma, ela acaba murchando, né? Isso é osmose, ocorre uma osmose ali. Por que o pessoal não tempera a salada em restaurante? Porque quando você coloca o sal ele retira a água, forma uma solução externa mais concentrada e acaba saindo a água das células, dos vacúolos das células dos vegetais, de dentro da célula para fora da célula. Por isso que murcha os vegetais, por isso que não é bom temperar a salada, por isso que eles não temperam a salada em restaurantes, né? Porque acaba acontecendo o fenômeno de osmose. Tá? Vamos lá para os exercícios então. Considere o gráfico abaixo, que representa as variações das pressões máximas de vapor de um solvente puro e suas soluções com diferentes concentrações de um mesmo soluto nesse solvente, em função da temperatura. Então, aqui a gente tem o gráfico da pressão, ok? Ele está falando que a pressão externa é igual à pressão de vapor, né, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. A gente tem três curvas aqui, x, y e z. Tá? E aqui a gente tem diferentes temperaturas de ebulição. Pode-se concluir que a curva... Então, x corresponde à solução mais concentrada. Por que x não é a solução mais concentrada? A solução mais concentrada vai ser a solução z. Por quê? Porque tem menor pressão de vapor, ou seja, as moléculas estão em menor quantidade no estado gasoso, e ela vai ter uma maior temperatura do que? Uma maior temperatura de ebulição. Tá, logo, né, pessoal, quem tem maior temperatura de ebulição a uma mesma pressão vai ser a substância Z. Quem vai ter uma menor temperatura de ebulição vai ser a substância X, ou a solução X, ou a solução X, ou o soluto X, enfim. Né? Então, X corresponde à solução mais concentrada. Então, ele está relacionando soluções, né, a mesma solução. X, possivelmente, é o líquido puro. Y tem uma certa quantidade de soluto e Z tem maior quantidade de soluto que Z. Y corresponde à solução mais concentrada. Não, a solução intermediária. Z corresponde à solução mais diluída. Não, Z é mais concentrado. X corresponde ao solvente puro. Então é essa alternativa aí a verdadeira.